Então, bom dia, pessoal. Estamos gravando a aula de hoje. A aula de hoje é sobre conversores, tanto DA quanto AD. Acredito que os senhores já tenham estudado o assunto, porque é para isso que tem o plano de ensino, para informar o assunto da próxima aula, para que venham estudados, tirem suas dúvidas e compreendam melhor o assunto. Então, todos vocês já devem saber também que um ADC é feito a partir de um DAC. E também ele possui algum circuito de contagem e um amplificador operacional trabalhando como comparador para que ele saiba o momento em que o sinal convergiu. Existem os ADCs lentos, de contagem lenta, e que ele vai contando como se fosse com um contador normal, começando no zero e indo até o F. E tem os de contadores de aproximação sucessiva, eles convergem mais rápido. Então, por exemplo, um ADC de 8 bits, ele vai convergir em apenas 8 passagens. Como que eles funcionam? Eles são mais simples e mais rápido, porque eles ligam o bit mais significativo, verificam se o sinal é maior ou menor pelo comparador. Se o sinal for menor, eles desligam o bit. Se o sinal for maior, o sinal for maior do que o que ele colocou, eles mantêm o bit ligado e ligam o próximo bit, até o momento em que eles percebem que convergiu. Dependendo da lógica que você usa no ADC, você vai chegar num sinal um pouco menor ou um pouco maior. A fatalidade de acontecer do sinal ser exatamente, né, ou seja, o número quantizado ser exatamente o valor analógico, é uma hipótese tão remota e improvável que a gente não considera. Por quê? Porque o valor analógico ele é infinito e contínuo, e a quantização depende do número de bits. Então, muito pouco provável que aconteça essa coincidência. Mas acontecendo, né, o número binário ele vai representar exatamente a amplitude do sinal analógico. Alguma pergunta até aí? Não? Bem, isso é o que nós veremos na aula de hoje. Começaremos então pela chamada. Amanda. Presente. Arthur. Daniel. Borges, primeiro. Teodoro. Gianni. Presente. Tony. Presente. Lucas. Presente. Matheus. Presente. Ramon. Sara. E Vitor. Presente, professor. Ok. Muito bem. Professor, não sei se você passou meu nome, mas eu não ouvi aqui. Daniel. Passei sim. Eu falei o segundo nome também. Ok. Pronto, resolvido aqui. Presença. Aqui também. Bom, vocês estão vendo aí um DAC. Um DAC aí de... Deixa eu ver mais ou menos quantos bits ele tem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. É um DAC bem grande, de 8 bits. Chama atenção, então, para vocês observarem aí aqui em cima só tem um resistor na massa, né?
nós temos um pulso de clock, nesse sinal amarelo agora. Esse pulso de clock ele fica fazendo com que os dois contadores de 4 bits incrementem. Então, ele está fazendo uma contagem binária para a entrada do DAC, que vai converter de digital para analógico. E a saída do DAC aparece aqui, né, nessa onda que vai aumentando, diminuindo. Deixa eu ver só onde que está esse sinal aqui, ó. Então, diminuir o zoom aqui. Esse sinal aqui na saída para poder mostrar. Cada degrau que você está vendo aqui em cima, ixi, não pode clicar. Cada degrau que você vê aqui nessa forma de onda aqui azul é o sinal aumentando e diminuindo. Então, esse RR de 8 bits, você tem um degrau menor. Agora eu vou abrir aqui um R2R de 4 bits. Ou seja, olha o tamanho do degrau. Cada degrau desse é um erro de quantização. A quantidade representada no digital vai gerar um erro no sinal analógico e vice-versa. Então, como esse aqui só tem 4 bits, né, quando eu coloco lá 4 bits, o máximo que eu consigo é F. Quando eu coloco F na saída, eu estou lá no topo da tensão. No caso, ele tem uma saída inversora, tá? Então, ele vai dar -5. Poderia ter usado a saída não inversora para fazer isso, mas ele colocou aqui um ganho. Ele colocou um pequeno ganho aqui, que não havia necessidade. Então, ele está... Para que serve o amplificador operacional? Primeira pergunta. Para que serve o amplificador operacional na saída de um circuito R2R? Alguém para colaborar? Lembrando que o resistor R, que está mais perto do amplificador, ou seja, da saída que você está medindo, ele é o mais significativo, porque o divisor de tensão dele dá um resultado maior. O segundo é metade dele por conta do paralelo R2R, tá? Esse último resistor 2R é para balancear a carga, porque ele em paralelo com esse 2K vai dar 1K, somado com este 1K, 2K. Em paralelo com 2K, 1K de novo. 2K, 1K, 2K, em termos de resistência equivalente, olhada sempre pelo ponto da saída. E é por isso que, por esse balanço perfeito, né, de K, de 1K, de R e 2R, né, o valor de 1R e 2R, você encontra aqui, então, neste ponto aqui, uma tensão igual, né, porque tudo isso aqui é 5 volts, cada sinal de entrada aqui é 5 volts, supondo, né? Então, aqui eu vou ter sempre um mesmo valor. E este mesmo valor ele é dividido pela metade, porque aqui tem 1K e o equivalente de K ficou em 1K também, como esses dois aqui vão dar 1K, né? Esse sinal aqui caminhando para cá foi dividido por 2, porque o divisor de tensão tem resistências iguais, 1K aqui e 1K em paralelo aqui. Mas a pergunta continua. Por que eu coloco um ADC na saída de um circuito R2R? É um ADC, não, um amp-op, desculpa. Aparentemente ninguém está muito preocupado em aprender essas partes, porque não estudaram e estão levando o curso como se fosse somente bater o ponto, né? É um pouco triste. Ainda mais com apenas 4 pessoas entregando o último trabalho. Espero que mude. Espero que vocês mudem. Mas, então eu explico, já que ninguém quer saber de nada. Anotem aí, caso achem importante. Ele é basicamente um buffer para dar casamento de impedância e impedir que a carga que você vai acionar com o seu circuito R2R, a carga interfira no balanço R2R. Se você não colocar o amp-op e colocar uma carga próxima a 1K,
você já estragou o seu conversor e ele não vai ser mais um conversor DAC binário de fato. Se você colocar uma carga muito maior de mega ohms, você não precisaria do amp-op na saída. Mas também ele pode ser usado, e muitas vezes ele é usado, para dar o ganho exato para você ter uma saída de referência do tipo 5 volts, quando todo mundo estiver ligado. Vale lembrar que o todo mundo ligado não vai dar a saída de referência. E qual seria a saída de referência? A saída de referência seria o sinal de entrada, que está vindo dessas portas aqui binárias. Essas portas binárias, se não tiver nenhum problema, defeito e etc., vão estar fornecendo 5 volts aqui para cada entrada do R. Então, esses 5 volts nunca será a saída, se você programou para ser, nunca será, porque assim como o ADC, o DAC também está limitado à rampa dele. Agora, com o amplificador operacional, você pode tentar ajustar e forçar a barra, opa, não pode clicar no gráfico, forçar a barra para que ele dê de 0 a 5 volts, mas você vê que ele não está chegando nos 5 volts aqui, ok? Então, esse é o circuito de um DAC. Ele é bem barato, isso aqui não faz parte do DAC, porque você ligaria nas entradas aqui, nessas aqui, você ligaria a porta do seu microcontrolador. Então, supondo que você queira controlar um motor DC comum, e você sabe que tem uma relação do motor DC, a tensão de entrada do motor DC, com a velocidade para uma dada carga. Lembrando que a carga, devido à sua inércia e também aquela parte inicial do motor não vai funcionar até uma carga, a uma tensão mínima. Então, quando você usar sinais muito baixos, como esses aqui do mouse que eu estou passando embaixo aqui, pode acontecer dele nem ligar. Na época do presencial, nós fizemos esse circuito e montamos para girar um motor. Foi preciso ligar pelo menos o bit mais significativo para o motor começar a girar. E ele estava sem carga, ou seja, só a inércia do motor começou a funcionar apenas com 2,5 volts. Ele não funciona abaixo disso. Aí, a partir desse valor, ele começa a funcionar de forma linear. Então, se você aumenta em 50%, ligando este também, ele deveria aumentar a sua velocidade em 50%. Ele entra na faixa linear de funcionamento. E assim você poderia controlar o motor através de uma tensão de entrada. Tá? Um controle não realimentado, mas um controle por questões de modelagem. Você modelou o motor e sabe que a tensão de entrada fornece um giro equivalente, uma velocidade angular equivalente. Assim funciona. Alguma pergunta? Não? Ok. Levanta a mão, por favor, quem já usou um DAC na prática. Ninguém? Ok. Levanta a mão quem já usou um ADC na prática. Montou um circuito com o uso do ADC também. Também ninguém? Ok. Bem, então, a atividade assíncrona que eu vou pedir para vocês, ela é exatamente uma atividade de tentar implementar essa prática. Se não quiser fazer a prática, você pode montar a sua própria simulação e fazer apenas o estudo teórico do ADC e como que o ADC poderia gerar um DAC simples com contador. Deixa eu ver se eu tenho aqui agora um DAC. Um ADC, desculpa. ADC DAC, vamos ver se é esse. Uhum. Esse aqui seria
eu não conheço esse aqui. Ó. Nós temos aqui, de novo, um contador. E nós temos aqui um DAC circuito integrado. Então, esse DAC ele vai gerar uma forma de onda sobre essa carga, que é de um resistor. Na verdade, é uma carga RL, RC, né? Tá aqui, ó, RC. Ele vai gerar esse sinal de uma carga equivalente ao sinal que você colocou na entrada. Foi colocado um sinal de tensão de 100 Hz na entrada. Então, nós temos uma senoide verde, que é a entrada limpa e bonita. Foi feita uma conversão, foi usado um ADC para gerar o binário de 4 bits. Depois foi gerado um DAC, foi colocado um DAC para gerar de volta o sinal. Aí esse sinal aqui, o azul, né? Ele é o sinal sobre o capacitor, ou seja, de carga e descarga do capacitor. E, por fim, foi feito um sinal na saída, a partir de um amp-op, para isolar a carga, eventual carga, da entrada. E como esse sinal ele está com esse sinal aqui e este outro ligado aqui, você tem um ganho aqui entre 300 e 1K, um ganho de um pouco mais de 3. Né? E aqui você tem um somador, né? Um circuito que vai dar um offset de 5 volts, atenuado por 1 kHz aqui na entrada para dar esse sinal de saída aqui. Ou seja, eles fizeram um pequeno ajuste, que ainda não está perfeito, tentando fazer o sinal de saída total ficar na mesma amplitude do sinal de entrada verde que está aqui. Ok? Por quê? Porque o sinal intermediário ele não foi de mesma amplitude, ele ficou mais baixo. Aí o que se observa? Observa um pequeno atraso, ou seja, o sinal de saída está tentando seguir o sinal verde de entrada, mas tem um pequeno atraso aí causado pelo circuito digital. Alguma pergunta até aí? Não? E, obviamente, para que tudo isso, né? Para a instrumentação, isso é fundamental, pois permite eu mostrar num display um sinal medido, um sinal analógico medido. Obviamente que esse circuito, porque esse simulador é relativamente simples, ele está simulando, através desse decodificador de binário para 7 segmentos, e através do contador que está ligado num circuito igual àquele que eu estava mostrando, só que ele agora está com display. Ou seja, esse circuito de baixo aqui foi feito para colocar um display mostrando o binário que está sendo utilizado. Faltou um tratamento na parte do binário, um tratamento para que você não fique mostrando sinais que um leigo não entenda. Por exemplo, tem hora que aparece um D aqui, tem hora que aparece letras aqui. Não é desejado letras aqui. Esse D, esse E deveria se transformar em um valor medido de uma tensão lá atrás. Então, o trabalho de vocês, quando eu falei aquele trabalho de simulação do ADC, ele era exatamente fazer todo esse caminho desde aqui, passando por aqui, gerando aquele erro de quantização, voltando a ser um sinal para ser mostrado aqui. Na verdade, não passando pelo analógico, mas passando por aqui, ó. E aí mostrar para o usuário final, por exemplo, a tensão RMS de rede. Então, tem todo um tratamento digital, normalmente feito por um microcontrolador, mas em alguns casos, dependendo do que você precisa, como, por exemplo, um multímetro, o multímetro ele não tem a necessidade de ser microcontrolado. Dá para você fazer um circuito que faz a tradução e mostre num display. Alguma pergunta até aqui? Não? Muito bem. Então, anotem aí, eu vou colocar no mudo depois, mas vocês já vão poder anotar e tirar uma dúvida aí do que é para fazer no próximo trabalho, e assim evita de não entregar o próximo trabalho também. Estudo de conversores, ADC e
DAC, entregando um relatório técnico do estudo e da simulação. Então, é estudo e simulação. Vou colocar depois no Moodle todas as regras, para não ficar faltando. Alguém tem alguma pergunta aí? Senão fica, né, fica parecendo até que o conteúdo é só isso, porque a prática que a gente tem é só a simulação, a gente não tem como montar enquanto estivermos nesse ensino remoto aí. É um pouco complicado ficar montando essas práticas aqui. Por isso, lá no Moodle, eu já disponibilizei, não sei se alguém viu, eu disponibilizei um vídeo em que a pessoa faz a apresentação disso que eu fiz no papel, ou seja, coloca um circuito R2R e vai explicando. Obviamente, você também pode procurar, já que é bem simples hoje em dia com a internet, você também pode procurar um ADC, só que o ADC ele é sempre mais complexo, e você pode até não encontrar um vídeo, pois é mais difícil de desenhar tudo que você precisa, mas um ADC computador, vamos ver se eu tenho um aqui para mostrar para você, uma imagem, né? Deixa eu ver na Wikipedia. Aqui, ó, na Wiki. Não, mas as imagens aqui são muito simples, não é o que eu queria. Aqui, o site de um professor. Não, mas ele está usando... Não, ele não tem o que eu queria também. Ele tem só ADC já com chip, não é o que eu estou procurando. Eu estou procurando algo mais teórico, para mostrar só uma imagem de como seria o circuito. Qual circuito? Esse circuito aqui, ó, aberto. Ó. Esse aqui é o ADC. Como seria ele por dentro, né? Ou seja, ele tem aqui dentro, ele tem um desse, um contador, um gerador de clock, e tem também, inclusive, esse está usando um gerador de clock externo, né? E tem alguma outra... tem o comparador que eu já falei também. Mas não é um circuito que é comum encontrar fora de livros. Vamos ver se eu tenho um rápido aqui. Não tem. Para vocês terem noção, né? Um ADC de 8 bits, o famoso 8008, acho que é 8008 o nome dele. Ele é um ADC lento de 8 bits e ele custa em torno de R$15, mais caro que muito microcontrolador com ADC. Por que ele é mais caro do que muito microcontrolador com ADC? Alguém pode responder? Se for ali comprar nas lojas que tem na 68, você vai encontrar algo muito mais caro do que aquilo que você... do que você comprando um microcontrolador simples de 8 bits. Com ADC. Às vezes você encontra esse microcontrolador por R$10 e ele está 15, 20. E se for comprar pela internet, você ainda vai pagar mais uns 20 de frete. Então, por que ele é tão caro? Alguém? Nenhuma ideia, nenhum chute? Ok. O motivo dele ser tão caro é a demanda. Ele tem pouca demanda, então ele fica muito tempo parado no estoque. O fornecedor só coloca ele lá mais para falar que ele é um fornecedor bom e tem variedade de produto. Ele nem espera ganhar dinheiro com aquilo. Mas quando ele vende um, ele ganha lá seus 1000% em cima dele. Tá bom? Então esse é o maior motivo dele ser tão caro. Eu comprei um ADC para fazer algumas práticas, que eu tenho mania de laboratório em casa. Eu comprei um ADC de 24 bits. Acabei de falar quanto que é um ADC de 8 bits, R$15. Quanto que vocês acham que custou um ADC de 24 bits? 4 canais.
4 canais significa que eu posso ligar 4 circuitos nele e, através de controle do microcontrolador, eu escolho qual canal que é para ler. Então, eu consigo medir tensão, corrente, e temperatura e umidade de forma analógica, com 4 sensores diferentes ligados a 4 entradas diferentes no circuito. Então, eu volto à pergunta: quanto vocês chutariam que custou antes da pandemia, óbvio, esse chip? Antes da pandemia, por causa do dólar, né? Eu estou falando em reais. Uns 200? Exatamente, R$250. Então, quando você aumenta o número de bits, você aumenta exponencialmente o preço, tá? É só para vocês terem uma noção aí, quando for fazer um projeto, verificar a necessidade. Obviamente, para que serviria um conversor analógico digital de 24 bits na prática hoje? Para que algo tão bom? Alguém saberia dizer? Uma aplicação que justifique a compra de algo tão bom? Não? Ok. A automação usando a internet das coisas justifica se você quiser, por exemplo, maior fidelidade no monitoramento da voz do usuário. Então, com um conversor de 24 bits, eu pego praticamente todo o sinal analógico que a pessoa está falando. E aí eu posso não só entender palavras, como é a maioria dos casos aí da Alexa e do Google Home, Apple Home, todo mundo Home, mas eu consigo também diferenciar a voz de um com a do outro, porque eu estou pegando muito sinal analógico, tá? Então, a aplicação seria algo na parte de domótica, por exemplo. Agora, isso tem que justificar, multiplicar por 20, né? Por 20 não, mas por 10, 15, por pelo menos 15, né? O preço do conversor. Se você só quer medir alguma coisa, 8 bits, 10 bits é mais do que suficiente. Claro que um pouco desse preço é porque ele tem 4 canais, né? Mais alguma pergunta? Alguém quer trazer alguma experiência profissional com relação a DAC e ADC? Não? Ok, então a discussão era essa. Eu quero terminar essa aula lembrando alguns detalhes, né, que eu sempre comento, mas parece que a turma está meio devagar, eu não sei se querem mudar o horário da aula, 7 horas está muito cedo, estão com sono, estão com problemas. O que eu estou querendo dizer? Vocês deveriam ser estudantes, vocês deveriam vir para a aula com sede, com dúvidas. Se isso aqui está muito fácil, beleza, então façam o trabalho e façam trabalhos excepcionais. Se isso aqui está muito difícil, vocês têm que se manifestar tirando dúvidas para eu ir mais passo a passo e comentando, explicando, tentando, né, explicar melhor cada caso aí. A ideia que eu tenho e eu trouxe para a aula que vem é uma prática que é uma simulação prática de novo, parecida com a anterior, só que com uma grande vantagem. Na aula que vem, eu gostaria de ver esses futuros engenheiros da área de elétrica e mecatrônica serem capazes, né, de passar a especificar uma bateria, um motor elétrico para uma bike elétrica que se movimente a uma velocidade X com um passageiro de massa Y e também seja capaz e tenha torque suficiente para subir uma rampa de inclinação, por exemplo, de 15 graus. Vocês sabem muito bem que as primeiras bikes elétricas que apareceram no mercado, quando colocaram uma massa de brasileiro em cima, porque a maioria veio da China e o chinês é relativamente pequeno, relativamente mais leve, as bikes
ou até mesmo essas motinhas, elas empacam numa subida, e não tem quem faça subir a não ser empurrando. Então, você não pode deixar isso acontecer. Se você está vendendo para um local em que é tudo plano, uma cidade mais plana, né, até mesmo como aqui em Goiânia, que é relativamente plano, é uma coisa. Se você vai vender para uma cidade serrana, né, São José dos Campos, o cara vai empacar em toda a rua, porque não consegue uma inclinação, não tem torque para passar na inclinação. Então, a tarefa da semana é você estudar sobre torque. Ah, mas torque, eu não tenho uma matéria de torque. Torque é física, torque é mecânica. Você teve matéria de física e mecânica. Então, isso é física, inclusive, do ensino médio, se não me engano. Então, você vai ter que estudar um pouco de torque, saber trabalhar bem com as relações de torque, velocidade angular e tudo mais, ver a relação de torque com trabalho, torque com potência, encontrar a energia necessária para uma bateria. A bateria é vendida em ampere-hora. Ampere-hora é uma unidade de energia, porque sabe-se que a bateria tem 12 volts. Então, se você sabe o ampere-hora multiplicando por 12 volts, você tem energia. E assim vai. Então, tudo isso você vai ter que desmistificar para fazer o próximo trabalho. Não este. Esse trabalho aqui é sobre AD/IDA. Esse trabalho de AD/IDA é teórico, para vocês verem o que tem por dentro do chip, entender por que o chip funciona e poder usar bastante aí na instrumentação. Então, a aula de hoje era isso. Sem a participação, sem dúvidas e sem muito o que eu comentar, ela fica relativamente curta. Talvez seja a aula mais curta que a gente teve. Então, eu estou na esperança de que a AD/IDA seja muito fácil para todos. Se alguém tiver alguma pergunta, faça sobre o conteúdo. Senão, eu vou interromper a gravação para deixar gravado. Nada? Ok. Interrompendo aqui. Obrigado a todos. Vão com Deus. Até a semana que vem.